Olá, meu nome é Rafaela Pinheiro Gomes, sou aluna do curso de Psicologia do Centro Universitário UNITA, INTA. Estou aqui para gravar esse vídeo juntamente com a minha colega Juliana Souza. Ela também gravou e nós vamos fazer uma junção do vídeo para que possamos apresentar um trabalho que é referente ao pré-requisito da obtenção, para a obtenção da nota da terceira AP, da disciplina de Psicologia Comunitária, ministrada pela professora Bruna Clésia Neri. Nós vamos apresentar sobre um tema que não é muito conhecido, certo? Pelo menos eu nunca ouvi muitas pessoas tratando sobre esse tema. Eu conheci esse tema agora nessa disciplina. Eu já tinha ouvido falar, inclusive já tinha vivenciado vivenciado dentro desse contexto, mas nunca imaginei que ele seria um tema abordado em uma disciplina de uma cadeira universitária. O nosso tema é a importância do psicólogo dentro das políticas públicas em meio às comunidades rurais. A minha colega Juliana vai dar início à apresentação do trabalho, posteriormente eu retornarei fazendo a conclusão do mesmo. Oi, professora. A dupla sou eu, Juliana Souza, e a Rafaela Gomes. E o tema que a gente escolheu foi a importância do psicólogo dentro das políticas públicas em meio às comunidades rurais. A gente escolheu esse tema porque, assim, a disciplina de psicologia comunitária nos proporcionou, conhecer e aprender e refletir sobre o que é comunidade. Também nos fez refletir de como a gente vê a comunidade. A gente vê muitas comunidades com os olhos do senso comum. E então a gente percebeu que a disciplina e os debates que foram acontecendo no decorrer do semestre nos possibilitou essa nova visão, uma nova maneira de como ver como as comunidades. E essa nova forma de como olhar para as comunidades é muito enriquecedora para nós enquanto estudantes de psicologia e para futuros psicólogos. E usamos como referência o texto da disciplina Psicologia Comunitária e Comunidades Rurais. A psicologia e as políticas públicas duas coisas que são muito importantes, e as duas em conjunto são mais importantes ainda. A atuação do psicólogo nos contextos rurais vem crescendo e vem proporcionando uma valorização à profissão. E essa atuação do psicólogo dentro das políticas públicas vem crescendo cada vez mais. E com isso possibilita uma valorização maior da profissão, o reconhecimento da profissão. As zonas urbanas são vistas ainda como
algo como se fosse algo superior, enquanto as comunidades rurais são denominadas por muitos papéis sociais, há muitas representações sociais. E com isso, os moradores presentes chegam a levar para si isso, chega a acreditar que realmente isso, como eles são vistos, é o que eles realmente são. E com isso, o psicólogo age buscando abordar as diferenças das pessoas presentes na comunidade, e as políticas públicas busca agir fazendo com que aconteça um reforço e busca fazer com que as pessoas presentes na comunidade estejam cientes dos seus direitos enquanto cidadão. E com isso, o psicólogo ele busca realizar atividades dentro desse contexto que reforce que o cidadão presente na comunidade seja ativo, seja ciente dos seus direitos, que os papéis sociais na qual tentam denominar sobre eles não é suficiente, aquilo não é o suficiente, e que eles são cidadãos com direitos, podem ser cidadãos participativos, ativos nas suas comunidades. Essas atividades para que haja um reforço na autoconfiança dos moradores presentes nas comunidades, e faz com que sejam cidadãos cientes dos seus direitos, assim como as políticas públicas tentam abordar. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu gostaria de explanar um pouco sobre políticas públicas. O que são políticas públicas? Políticas públicas são a soma das atividades dos governos que agem diretamente através de delegações que influenciam a vida dos cidadãos, ou seja, são o que os governos escolhem fazer ou não. Se eles escolhem ajudar a população através de políticas públicas, ou se eles escolhem fechar os olhos e não fazerem nada. Trazendo a psicologia para dentro desse contexto de zona rural, pensamos logo no psicólogo como clínico e escolar, né? Que dentro do meio rural possivelmente tenham esse tipo de psicólogo, ou clínico, que vai lá juntamente com a equipe do PSF e faz o atendimento, ou com o psicólogo escolar, que não chega a fazer atendimento propriamente, mas que está lá dentro da escola para fazer um acompanhamento e possivelmente um encaminhamento para o psicólogo clínico, tá certo? Mas hoje, poucas comunidades têm políticas públicas que abrangem o campo da psicologia, certo? Durante muitos anos, as comunidades elas foram esquecidas em termos de políticas públicas, sendo lembrado de uma forma com um olhar mais elaborado, com um olhar mais minucioso para esse lado, na era do governo Lula, conhecida até como a era Lula, como foi citado pela professora em uma das nossas aulas.
esse governo, que hoje não é mais o nosso presidente, ele teve um olhar diferenciado para as comunidades rurais e ele levou para essas comunidades diversas políticas públicas que possibilitaram com que elas vivessem de uma forma melhor. Não foi 100%, não foi tudo, mas ele levou alguma coisa e essa alguma coisa que ele levou já contribuiu bastante para que essas famílias pudessem viver de uma forma melhor. Ele levou mais escolas, mais unidades de saúde, também teve outros projetos que a gente não colocou no nosso trabalho, mas que foi comentado em aulas, que foram as cisternas para casas que não têm água, poderem estar guardando a água da chuva para se manterem no verão com essa água. Levou um projeto que foi de banheiros para as casas das comunidades rurais que não tinham banheiro, porque muitas casas não tinham banheiro. Então, levou outro projeto que eu não sei o nome, mas ele faz parte desses projetos que eu estou falando, que ele faz uma construção de um espaço onde os agricultores podem estar colocando o feijão para secar. Então, tudo isso foram políticas públicas criadas pelo governo Lula na época que ele foi presidente, para melhorar a vida das pessoas que vivem em comunidades rurais. Lembrando que não está dentro do nosso trabalho, mas que é importante ressaltar, uma vez que a gente também já falou sobre isso nas nossas aulas. Dentro desses projetos, também podemos utilizar como exemplo, inclusive está no nosso trabalho, o CRAS. Nesse quesito do CRAS, a gente pode perceber a relação comunidade profissional. E aí a gente já pode perceber o quanto a comunidade rural é acolhedora com os profissionais que estão lá para levar a melhoria para eles, entendeu? Dentro das políticas públicas, os profissionais que vão trabalhar na comunidade rural, eles são muito acolhidos. A comunidade rural, ela é uma comunidade acolhedora. E aí, dentro dessa relação, a gente também pode perceber o quanto existe pobreza dentro das comunidades rurais. E aí, mesmo com todas essas políticas que a gente já falou, a gente pode perceber o quanto ainda falta, o quanto a comunidade rural ainda necessita de políticas públicas para uma melhoria de vida. Porque mesmo o Estado sabendo de todos os direitos do indivíduo, ele não respeita os direitos que o indivíduo tem. E é aí, na falta desse respeito pelo Estado, que entram as políticas públicas, onde elas podem desenvolver buscas de atividades, direta e indireta, para que aconteça a praticidade dos direitos dos cidadãos. Então, as políticas públicas, elas podem agir dessa forma, certo? Buscando novas formas para que os direitos dos cidadãos sejam respeitados dentro dessa comunidade rural. Não só dentro dessa comunidade rural, mas como nós estamos aqui nos referindo a esse contexto, a gente acaba fechando o círculo para esse tema. Aí, dentro desse tema, a psicologia, quando ela não entra desenvolvendo técnicas e ciência. Ela não entra dessa forma mais técnica e nem teórica. Ela não busca desenvolver essas técnicas teóricas. Ela busca desenvolver socialmente e politicamente os fatores que violam os direitos humanos. Então, é nesse sentido que a psicologia social, que a psicologia comunitária e a própria psicologia entra dentro das políticas públicas nos contextos rurais. É mesmo buscando fazer com que esses direitos sejam respeitados.
promovendo atividades dentro do cotidiano que façam com que Queremos ressaltar que para as políticas públicas, uma participação ativa do psicólogo possibilita a inclusão e práticas e diálogos fundamentais que buscam soluções para enfrentamento de problemas sociais em zonas rurais, certo? Então, é essa a nossa contribuição, é dessa forma que nós pesquisamos e enxergamos que as políticas públicas acontecem dentro do contexto rural e qual é a importância do psicólogo dentro dessas políticas, dentro desse contexto, né? Sabemos que, de fato, ainda é muito pouco a forma como vem acontecendo, mas o nosso desejo é que isso se desenvolva cada vez mais e que as comunidades rurais tenham acesso ao que, de fato, é um direito delas, certo? E aí, para esse trabalho, utilizamos como referência o texto do Moura Júnior, JF e Ximenes VM, que é intitulado como Psicologia Comunitária e Comunidades Rurais do Ceará, Caminhos, Práticas e Vivências em Extensões Universitárias de 2017, certo? E nós gostaríamos de agradecer à professora Bruna pelos ensinamentos que nos fizeram enxergar com um olhar diferenciado as comunidades rurais, certo? Não só as comunidades rurais, mas ela nos fez enxergar de outra forma. Na disciplina passada, quando a gente concluiu a disciplina, tanto eu quanto a Juliana, a gente teve uma conversa sobre quem nós éramos antes da disciplina e quem nós éramos depois. E hoje, depois de também concluir essa disciplina, que foi um momento diferenciado, mas nós também estamos saindo dessa disciplina outra pessoa. E eu acho que é isso que importa. Então, a gente queria parabenizar a professora por nos transmitir isso, por fazer a gente, de fato, sair da disciplina outra pessoa. Que eu acho que é isso que, de fato, importa. Obrigada, Bruna.